Olá, meu nome é Luiz Vitiriti e esse é o programa Café Sem Riscos, um programa educativo sobre gerenciamento de riscos, porque viver é um risco. E hoje nós estamos com o Walter Thomas, que é consultor, professor da Portorium, para falar um pouco sobre o assunto do OEA. O que é o Programa Brasileiro do Operador Econômico Autorizado? O programa do Operador Econômico Autorizado é um programa internacional que o Brasil aderiu em 2015 e que prevê a redução drástica dos custos operacionais. Ele serve só para importador ou exportador ou ele serve para algum outro ente dentro do comércio exterior? O programa foi desenvolvido para gerar uma cadeia de suprimentos segura. Então, todos os chamados intervenientes do comércio exterior devem aderir ao programa. Hoje, a Receita Federal considera como intervenientes elegíveis ao programa, ou seja, quem pode hoje participar do programa OEA são os importadores e exportadores brasileiros, os despachantes aduaneiros, os armazéns de mercadoria alfandegada, os operadores portuários, aeroportuários, os agentes de carga e os transportadores. Outros entes têm pleiteado, em face às vantagens do programa, a sua inscrição na Receita Federal, mas por enquanto a Receita só estabelece para esses intervenientes. Walter, como o programa OEA reduz custo para esses intervenientes? O programa OEA reduz custo para os importadores e exportadores por conta da passagem livre que eles vão ter na aduana. Então, os custos com armazenagem, demurragem, todos esses custos portuários de atrasos nas operações portuárias, eles são impactados fortemente. Isso já a OCDE fez vários estudos e chegou à conclusão de que você reduz a quase zero esses custos adicionais nas atividades de passagem de fronteira que eles chamam de cross-border. Esses custos são mais custo direto ou é tempo? Ele acaba gozando de menos tempo e por isso que ele acaba pagando menos? Veja, eu entendo que o tempo é inclusive uma vantagem adicional, mas existe uma redução nos custos diretos de armazenagem. Existe ainda uma vantagem que é da previsibilidade na manutenção do teu estoque, porque um importador e fundamentalmente que tem o programa OEA, ele pode trabalhar com níveis de estoque muito menores do que um competidor dele. Além disso, ele traz segurança à cadeia logística e traz, por fim, uma mitigação de riscos nas operações aduaneiras. Você disse segurança e disse risco, duas palavras que nós falamos aqui no nosso programa, né? Então, ele traz mais segurança para o importador, para o exportador, em que lado? Veja, o programa, ele, por assim dizer, ele requer dos participantes toda uma gestão de risco. Com uma análise e mapeamento de todos os processos aduaneiros, a implantação de controles para mitigação desses riscos, monitoramento desses controles, estabelecimento de um processo PDCA para cada um desses eventos. Com isso, adicionalmente, também os importadores e exportadores acabam tendo uma redução dos custos, dos riscos aduaneiros e a redução na possibilidade de adquirir passivos tributários. À medida que você tem os seus processos todos sendo revisados e controlados pelas próprias empresas. A Receita Federal tem uma maneira interessante de tratar isso. Ela diz o seguinte: com o programa OEA, os importadores, exportadores e os intervenientes elegíveis passam a ser a Receita Federal dentro de cada uma dessas empresas. Então ele figura como um controlador do próprio processo dele. Controlador do próprio processo. À medida que ele controla o processo, ele mitiga riscos, ele diminui os riscos, ele tem previsibilidade, ele tem plano de ação para evitar o quê? Que mais tarde ele seja surpreendido por uma penalidade
pecuniária aduaneira, uma multa, ou mesmo pela interrupção no fornecimento dos insumos do negócio internacionais, dele, né? do negócio dele, porque não havia um trabalho em cima do risco. Perfeito. Bom, Walter, como que as empresas obtêm esse credenciamento na Receita Federal para fazer o processo do OEA? O processo OEA, ele é muito moderno e é hoje o estado da arte de uma relação entre governo e iniciativa privada. Por que eu digo isso? Porque ele parte de um princípio de parceria. O programa está baseado num questionário de autoavaliação. O requerente vai examinar os seus processos por conta de quesitos que a Receita Federal já predeterminou, inclusive já mapeou eventos de risco, que tem tudo a ver com essa conversa, com esse canal que você tem aqui, e estabelecer, então, quais são os procedimentos que este ente tem para reduzir esses riscos. Então, ele preenche esse questionário, e esse questionário, então, que nasce a análise de cada cliente. Ele mesmo preenche o questionário respondendo as perguntas-chave, e aí o processo do OEA é startado, é começado. Exato. Quando ele está fazendo o preenchimento, ele é interveniente interessado e com apoio de uma empresa de consultoria, ele vai verificando quais são as fragilidades do processo dele e ele já age para reduzir as fragilidades. E veja como novamente o programa se relaciona com a área de risco. No final do preenchimento desse questionário, ele vai estabelecer um mapa de risco que vai ser validado por essas empresas de consultoria e ali naquele mapa de risco ele vai ver quais são os eventos que ele precisa modificar, que ele precisa mitigar. Cuidar. À medida que ele cuida daquilo ali, ele traz mais segurança ao processo até atingir um nível adequado para poder apresentá-lo para a Receita Federal. Perfeito. Veja como é diferente. Hoje, você vai apresentar um programa desse no governo, qualquer pedido desse no governo, você geralmente vai preparar a documentação, vai enviar para que seja analisada por alguém no governo. O programa OEA não. O programa OEA determina que você faça a sua autocrítica, você analise, você verifique dentro das ferramentas mais modernas de gestão de risco. E isso é através de que ferramenta? Pela internet? Como que é esse processo? Hoje, você está apresentando esse pedido num sistema de e-processo, que é um processo eletrônico dentro da Receita Federal. Se espera para bem pouco tempo que isso entre pelo portal único de comércio exterior e seja um preenchimento online. Tá. Você vai preencher, em um determinado momento você então vai submeter para análise da Receita Federal. Então, o cliente, importador, exportador, o despachante aduaneiro, preenchendo o questionário, ele vai ver o resultado, de que nível ele está, vai ver os gaps que ele tem que melhorar e, através do próprio portal único, ele vai conseguir acompanhar todo o processo dele online. Ele, na verdade, Luiz, ele vai preparar esse processo eletrônico no portal único, verificar quais são as eventuais falhas que ele tem, o que ele precisa melhorar. Depois que isso estiver pronto, aí sim, aí ele submete a análise da Receita Federal. E ele toda a comunicação da análise da Receita vai ser feita pelo portal único. Perfeito. Hoje ela é feita pelo ECAC, que também é um sistema interessante, eletrônico, de interatividade entre a Receita Federal e o contribuinte, através da caixa postal eletrônica. Certo? Por ali ele já vai acompanhando. Mas existe uma fase anterior de preparação, né, que é a sua autoanálise. E só quando o processo está efetivamente robusto é que você deve apresentar para a Receita Federal. Na tua experiência atendendo clientes justamente nesse processo do OEA, em quanto tempo, né, esse processo dura? Desde o cliente preencher, dele poder apresentar a documentação pronta, dele consertar o que ele precisa consertar para poder, ao longo desse processo, ser certificado. Na tua experiência, tem um tempo médio que a gente poderia dizer para quem está vendo o programa? Olha, esse processo dura 6 meses, dura 1 ano, depende por indústria. Qual que é a tua experiência com isso? Infelizmente, uma resposta que ninguém gosta de ouvir, mas definitivamente depende
de cada interveniente que pretende se credenciar no programa. Mas a gente pode ter uma ideia em torno de 6 a 8 meses. A forma de implantação do programa que nós usamos na Portório leva em consideração 3 fases distintas. Uma primeira fase, que é uma fase de treinamento. Essa fase a gente está falando aí em torno de umas 2 semanas. Tá. Uma segunda fase, que é a fase de assessoria, onde vai se verificar os processos que o cliente hoje tem e qual é a aderência que eles têm ao programa OEA e eventuais modificações. Esta fase a gente conta mais ou menos em torno de umas 6 semanas. Perfeito. Certo? Depois tem uma validação do que foi feito. É você estressar o que foi feito para poder apresentar um processo robusto na Receita Federal quando você for apresentar ele. Esta fase vão mais umas 4 semanas, certo? Então, a gente acredita que entre 6 a 8 meses se consiga isso. É lógico que algumas empresas têm mais velocidade para alterar ou implantar processos, outras empresas são mais lentas na alteração ou já implantação. Por conta de outros processos internos de ISO, de certificação, qualificação, ela já está mais preparada, ela acaba fazendo esse processo mais rápido porque ela já conhece ou tem uma pessoa já que tem informação boa e consegue rapidamente compor todo esse trabalho. Luiz, o que você falou foi importantíssimo, certo? A própria Receita Federal, no questionário de autoavaliação, tem como critério de análise, não um critério eliminatório, mas um critério classificatório, as empresas que hoje já têm uma certificação internacional do tipo da ISO, ou mesmo uma análise de segurança, uma certificação de segurança da BASC, da TAPA ou outros. Com isso, normalmente essas empresas já têm os seus processos mapeados e já têm os seus programas de PDCA funcionando em cada um dos processos. E rodando, né? Exatamente. Então, fica muito mais fácil, porque dentro de um processo mapeado, você identifica quais são os eventos de risco e estabelece para esses eventos de risco um tratamento e um monitoramento do tratamento. É esse o segredo todo da implantação do programa. Há uma busca de melhoria contínua para reduzir os riscos. À medida que você reduz riscos, você entra no que, diríamos assim, é um patamar de risco aceitável para a aduana, e aí você tem a sua carteirinha, o seu passe livre, para passar direto na frente de todo mundo nas suas operações de importação e de exportação. E como curiosidade para o pessoal que está vendo e aprendendo um pouco sobre o que é o OEA, quando que ele iniciou mundialmente? O OEA iniciou, o programa OEA da OMA iniciou em 2012. Tá. No Brasil, ele começou em 2015 e está sendo implantado de forma modular pela Receita Federal, que inclusive, mais uma quebra de paradigma interessante, conseguiu cumprir todos os prazos a que tinha se proposto no início do programa. E interessante, né? Uma coisa até recente, né? 2 anos de Brasil, e a adesão como é que está na tua impressão? Tem bastante gente já certificada, eu vi lá no site, tem bastante gente no site da Receita dizendo, olha, já foi certificado, já passou pelo menos para uma das fases, né? Sim. Veja, as vantagens do programa são enormes. As empresas têm um enorme interesse em aderir. Fundamentalmente as empresas que trabalham com cadeias globais de suprimento, essas não podem abrir mão de um programa como esse, que é um programa mundial de reconhecimento. O que o programa vem enfrentando como dificuldade é uma coincidência, vamos dizer, histórica. Nós estamos vivendo também uma enorme crise. Então, as empresas, por vezes, elas acabam atrasando um pouco na tomada de decisão pela implantação do programa, porque estão trabalhando num regime emergencial de administração. Mas não seria também uma oportunidade? Aquele ente que entra primeiro e está gozando de todo o programa, ele também não sai na frente? Sem dúvida nenhuma. Tanto que alguns clientes nossos, que são empresas coligadas a empresas internacionais, fazem parte de grupos internacionais, a decisão por implantar o OEA não nasceu no Brasil, veio de fora.
Então, algumas empresas decidiram, olha, o ano de 2017 ou o ano de 2018 vai ser o ano para a gente implantar o OEA em todas as nossas unidades no mundo. Porque traz uma vantagem competitiva para esse grupo em relação aos seus concorrentes, que é enorme e que dificilmente consegue ser alcançada se o concorrente também não tiver o programa OEA. Perfeito, está ótimo. Agora, com relação a alguma parte de recomendação que você possa dar com a sua experiência com relação à leitura, com relação a material didático. A gente sabe que o site da Receita é bem recheado com informação. Qual seria a tua recomendação para quem quer iniciar o processo de OEA? Sim, nós temos no próprio site da Portório, nós temos ali uma gama bastante interessante e sintetizada de informações sobre o programa. Tá. A Receita Federal fez um trabalho excelente no portal OEA da própria Receita, que está vinculado ao site da Receita, inclusive com uma série de videoaulas onde auditores e colaboradores da Receita Federal apresentam o programa, as vantagens do programa, como ele funciona, quem são os intervenientes que podem ter o credenciamento. Ele ajuda também aí no próprio entendimento do que é o OEA, assim como o preenchimento do questionário? Ele traz inclusive as notas explicativas do questionário. Certo. A Receita realmente fez e está fazendo um trabalho muito bom, muito interessante, porque existe de parte da Receita Federal um interesse na implantação do programa. Por quê? Veja, qual é a situação que nós vivemos hoje em dia? Hoje em dia nós vivemos um conflito enorme entre duas forças. Uma força que trabalha com a coisa da internacionalização ou globalização, como muitos gostam de chamar, que é o aumento exponencial do comércio internacional. Sim, sim. Né? Essa é uma força enorme e que ela vai atuar na aduana pedindo velocidade, pedindo eficiência. De outro lado, nós vivemos ameaças do que é conhecido como o crime internacional. Tá. Então nós temos aí nesse rol o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o terrorismo internacional, que precisa, em suas transações ilícitas, muitas vezes, se aproveitar do que é uma transação lícita para camuflar e fazer a passagem, o cross-border pela aduana. Então, a aduana, de um lado, ela precisa aumentar o controle para reduzir o risco de exposição do país a esse tipo de crime, e de outro lado, ela precisa dar mais agilidade ao processo. A solução encontrada foi uma quebra de paradigma, foi estabelecer uma corresponsabilidade com os intervenientes, e a aduana então passa a olhar não mais a mercadoria, mas sim o processo. E esse é a grande sacada, a grande pegada do programa. Porque você vai olhar o processo que a empresa tem de compliance, de gerenciamento de risco, novamente, para então dizer, olha, esse processo é robusto. Se o processo é robusto, o fruto do processo, que vai ser no final a mercadoria, o caixotinho que está passando na aduana, esse vai ser seguro também. Então é segurança para o importador, é segurança também para a Receita, é segurança para toda a cadeia de suprimento, é controle desse processo. Então ela traz todo esse pacote, né? E transparência, né? Porque a partir do momento que o cliente também, o importador, exportador, ele se mapeia, ele mostra para a Receita o que ele está fazendo, ele também foi transparente. Foi transparente. E eles também, o programa busca também a rastreabilidade. Quer dizer, são todos conceitos de gestão de risco que hoje, por conta dos programas de compliance, estão sendo trazidos para dentro da empresa. Novamente, você vai ser o parceiro da aduana. Não é mais ter a aduana como um empecilho ou como uma barreira a ser transposta. Na verdade, você vai ter a aduana como um parceiro na tua gestão internacional de suprimentos. Em contrapartida, à medida que você adere ao programa, que você mostra que está dando substância àquela gestão de risco, a aduana fala assim, olha, você está indo muito bem, está aqui a sua carteirinha,
pode passar direto aqui pelo lado direito, não fica na fila da turma aqui não. Perfeito. Então, Walter, conta um pouco para a gente qual é a vantagem do interveniente que está no programa e qual é a desvantagem para aqueles que não aderiram ao programa. Veja, o programa é voluntário. Certo. Então, para os importadores e exportadores, há uma redução dramática nos custos das operações cross-border, em custos portuários, custo de demurrage e outros. Uhum. Uma previsibilidade no controle dos seus estoques. Agora, para o agente de carga, para o transportador, para o operador portuário, a situação dele ele vai ter que decidir, e nesse momento para quem ele vai trabalhar. Para os maiores importadores e exportadores que estão se credenciando como OEA e que vão precisar que a sua cadeia de suprimentos seja toda composta por operadores OEA, ou se eles vão trabalhar com os outros. Então, o que acontece hoje em dia, Luiz, é o seguinte: algumas empresas grandes, que mesmo não estando credenciadas como OEA ainda, elas estão pedindo para que o interveniente, o agente de carga, o transportador, seja OEA. Porque ele quer que já ter ali um interveniente que tenha um mapeamento de processos, que tenha uma gestão de risco, que tenha toda uma organização e um reconhecimento internacional. Então, hoje, como nós estávamos conversando antes, quando um importador e exportador vem me perguntar sobre as vantagens para ele de ser OEA ou não, a gente tem que considerar quanto por cento da operação dele está vinculado ao comércio exterior. Sim. E quão crítico é a interrupção de um fluxo desse, certo? Aí a gente determina. Mas quando a gente fala de um agente de carga internacional, não tem opção, é 100%. O despachante aduaneiro só faz isso. Ele precisa ser OEA, senão ele vai perder uma fatia enorme do mercado. Ele vai perder mercado, vai perder eficiência e ele vai ser literalmente colocado de lado. Vai ser literalmente colocado de lado. Então, a cadeia, né, tem que ser segura, né? A cadeia tem que ser mapeada, né? Não só o importador, o exportador, o despachante que trabalha para eles, mas o transportador e os operadores que estão em todo esse processo. Exatamente. Todo mundo ganha com a certificação. A ideia da OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas, quando a implantação do programa, que é o programa que o Brasil trouxe, é estabelecer justamente isso, uma cadeia de suprimento segura. E a cadeia ela é tão segura, como já disseram, quanto o seu elo mais fraco. Sim. Certo? Então, se você hoje é um exportador e quer ter reconhecido os seus benefícios de OEA nas aduanas estrangeiras, inclusive, você vai querer que todos os seus intervenientes sejam OEA. Se você é um importador e você quer garantir a sua certificação, mesmo tendo a opção de não contratar OEA, você vai preferir contratar quem já está integrado com o programa. Uma curiosidade, vi na lista lá de pessoas certificadas que também existem pessoas físicas como os despachantes aduaneiros. Né? Isso não precisa ser só uma empresa regulamentada, mas uma pessoa que é despachante aduaneiro também pode participar do programa. Ele deve participar. O despachante aduaneiro se credencia como pessoa física. O despachante aduaneiro tem uma relação no comércio exterior muito parecida com a do farmacêutico numa farmácia. A farmácia vende uma série de coisas, mas para determinados medicamentos que tem controle, que é uma responsabilidade maior, então você precisa da atuação do farmacêutico. As comissárias de despacho estariam nessa relação como uma farmácia. E os despachantes aduaneiros, eles têm a prerrogativa, né, que é deles, de atuar diretamente nos processos fiscais aduaneiros junto à Receita Federal. Então a habilitação se dá pela pessoa física, inclusive como uma busca de responsabilização da pessoa física e o aumento da segurança do processo. Por fim, Walter, assim, qual seria o seu conselho para as empresas que querem entrar nesse programa do OEA? Eu diria que é importante que essas empresas busquem um apoio de empresas de consultoria que estão trabalhando na área, que estão trabalhando para credenciar operadores OEA. A curva de aprendizado para uma empresa que vai tentar fazer isso sozinha vai ser muito custosa e desnecessária, vai acabar perdendo tempo e, por vezes, não implantando o programa.
que é fantástico. Pode desistir porque ela se frustra, porque Exatamente. alguma coisa não dá muito certo. Exatamente. Nós, lá na Portório, desenvolvemos um método de implantação que é bastante, vamos dizer, específico. Nós temos a primeira fase, que é uma fase de treinamento, porque o treinamento é obrigatório no OEA. Não adianta você ter uma ferramenta boa se as pessoas não sabem usá-la. Claro. É isso que a Receita Federal diz. Então, o treinamento é a primeira parte. E o nosso treinamento é bastante robusto, porque é feito por gente que tem experiência na área de comércio exterior, mas que também tem formação acadêmica. Então, nós temos mestres e doutores nesse treinamento, como temos gente que é egressa da Receita Federal, que está conosco lá, fazendo o treinamento. Trabalhou lá. Que trabalhou na Receita Federal. Perfeito. Numa segunda fase, aí os nossos consultores entram vendo os processos que a empresa tem, qual é a aderência deles ao programa OEA, buscando os ajustes necessários ou mesmo implantação de processos que hoje não estavam implantados. Isso tudo feito, esse grupo de professores, então, entra no final, de maneira independente, para revisar o que foi feito e validar ou indicar, olha, precisa ainda ser melhorado. O resultado disso é um processo robusto, que a gente, então, apresenta à Receita Federal e vai acompanhar até o credenciamento. A validade do programa, quando o cliente recebe a certificação, ele tem a certificação e essa certificação vale por 2, 3 anos, como funciona? A ideia da Receita Federal é te credenciar uma vez. Tá. Só que ela vai fazer visitas ou verificações desse credenciamento, ela busca fazer em 3 a 5 anos. Porque o negócio da empresa pode mudar, pode crescer, pode se adaptar, trocam-se os commodities, trocam-se os produtos, ela está num negócio, ele entra outro, algumas adaptações podem acontecer. E você mudar a classificação de risco da empresa. Por isso que o programa também contempla a aplicação de um PDCA e de um treinamento constante. Porque à medida que você tem o processo sendo revisitado, né, e revisado constantemente, você tem um aprimoramento. À medida que você tem treinamento constante, você evita, né, que num turnover se percam aquelas informações, certo? Ou mesmo que se mantenha na mesma equipe, que ela esteja desatualizada em razão das novas obrigações de segurança, de obrigações tributárias e obrigações aduaneiras do programa. Então, o programa prevê que ele não é uma coisa estática. O programa exige que você tenha um plano de melhoria contínua. Walter, no caso específico do importador e exportador, ele pode optar por não querer ser OEA? Sim, o programa é voluntário, mas veja a situação. Hoje a Receita Federal gerencia todas as empresas com o mesmo padrão, por assim dizer, de risco. Agora, com a implantação do programa, ela está selecionando as empresas que têm baixo risco. Essas empresas que têm baixo risco, a Receita Federal vai dar o passe livre. Vai dar a carteirinha verde. Olha, vem por aqui, sai da fila. E um dos objetivos da Receita Federal na implantação do programa é aumentar o controle nas empresas de alto risco ou de risco desconhecido. Se você optar por não entrar no programa, você vai receber, então, um carimbo de empresa de risco desconhecido. E aí as suas cargas vão parar muito mais do que param hoje na aduana. Você vai ter muito mais custo e muito mais interrupção do processo. Nesse caso, existe por acaso alguma classificação ou ordem de produto ou algum tipo de setor que seja um setor mais importante, que seja OEA o mais rápido possível? Poxa, você fez uma pergunta aqui que foi um ponto muito importante. Alguns setores são mais sensíveis a controles aduaneiros. Sim. E esses setores são muitas vezes as boas empresas acabam sendo prejudicadas por vamos dizer assim, uma ação incorreta da maioria dos seus concorrentes. Sei lá, por exemplo, um eletrônico, computadores, confecção, brinquedos.
são sempre áreas muito assim, sensíveis ao controle aduaneiro. Essas empresas, para poder, então, ter um tratamento diferenciado na aduana, elas precisam aderir ao programa. Porque elas são mais sensíveis a essas ações de interrupção. Por quê? Porque, infelizmente, atuam no mercado onde pode existir gente... o número de ações de concorrentes de maneira incorreta é muito grande. Então, eles precisam se distinguir e falar, olha, eu não sou daquela turma, não. Eu estou na turma de cá, eu estou na turma dos bonzinhos. Aquela turma lá, você para olhar, certo? Essa distinção é fundamental. Bom, então esse foi o Café Sem Riscos, um programa educativo sobre gerenciamento de risco. Perfeito. Muito obrigado, Walter. Obrigado. Agora, por fim do nosso programa, você aceita um café? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, hein? Obrigado. Excelente. Aqui. Muito obrigado.